Esse exercício é dado vários componentes e ele fornece a fração molar de cada um. Lembrando, né, que a fração molar, a soma sempre vai ser igual a 1. E aí ele pede para a gente expressar a composição, porém em frações mássicas, né? Então, como que a gente faz, né? A gente tem um passo a passo, que primeiro é admitir uma base de cálculo, depois calcular a quantidade de matéria de cada componente, depois calcular a massa equivalente a cada quantidade de matéria e, por fim, calcular as frações mássicas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que se atentar, né, é se a gente a gente está partindo de fração molar, a nossa base de cálculo vai ser mol. Se, por exemplo, a gente tivesse fração mássica, a nossa base de cálculo seria em massa. Então, né, como nesse caso é molar, a gente adota uma base molar. Bom, e aí o valor pode ser qualquer um. Eu geralmente sempre adoto 100. 100 mol, 100 grama, pode ser 100 quilomol ou 100 quilogramas, tanto faz, fica a critério de cada um. Então, eu adotei 100 mols. E aí, né, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o número de mol é definido como a massa dividido pela massa molar. Se a gente tem a quantidade total de mol e a gente conhece a fração molar, né, a gente consegue calcular o número de mol, que vai ser simplesmente a multiplicação entre a quantidade de mol total vezes a fração de cada um. Então, aqui a gente consegue calcular a quantidade de mol de cada um. Através dessa equação, né, a gente vai conseguir determinar a massa. Só que para isso a gente precisa da massa molar de cada um. Então, aqui a gente vai colocar a massa molar de cada componente. E, isolando a massa, né, a gente consegue calcular a massa de cada um dos componentes. Quando a gente consegue calcular a massa de cada um, né, a gente já matou o exercício. Porque a gente sabe que fração mássica é a fração do é a massa do componente que eu quero, dividido pelo somatório de todas as massas, né, ou seja, a massa total. E aí, após calculada de cada um, a gente calcula a massa total. E para calcular a fração de cada um, basta eu dividir a massa dele pela massa total e assim sucessivamente. Aí vocês podem se questionar, né, se fosse o contrário. Se eu quisesse passar de fração mássica para fração molar. Como eu disse, a primeira diferença já seria adotar uma base de cálculo, né, em massa. E aqui, em vez de calcular o número de mol, o que a gente conseguiria ter calculado diretamente seria a massa. E aí, tendo a massa e a massa molar, a gente consegue calcular o número de mol. E aí, a gente calcularia o número de mols de cada um, acharia a quantidade de mols total, e com isso a gente conseguiria achar a fração molar sem grandes problemas. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar. Até a próxima!